Boa noite, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre você, sua casa, sua família, como você tem passado o seu dia. E eu já quero começar aqui o nosso devocional de hoje te perguntando pelo que você é grato ao Senhor. Você parou algum momento do seu dia e agradeceu ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida? Existem momentos que nós vivenciamos que são difíceis, até mesmo de lidar. Porém, se nós enxergarmos com os óculos que Deus nos dá, nós podemos perceber que sempre há motivos para agradecer, sempre há motivos para manter em nosso coração um coração agradecido ao Senhor. Então comece a refletir hoje sobre o que você é grato. Comece a refletir sobre os livramentos que o Senhor te deu hoje e você está de pé. Comece a contemplar a grandeza de Deus. Quem sabe olhar para o céu e contemplar. Quem sabe olhar para as estrelas, olhar para a lua e contemplar a grandeza de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus bom, é um Deus fiel. E sempre há motivos para glorificar e exaltar o Senhor. Irmãos, aqui quem vos fala é a Dayana Gonçalves. E esse é o nosso devocional, Porta-Voz da Verdade. Hoje o nosso devocional está no livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 1, que está escrito: Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nesta geração. Nós vamos ficar aqui nesse versículo, irmãos. E lendo aqui a palavra do Senhor, eu começo a entender um pouquinho sobre a vida de Noé, que era um homem justo, que andava com Deus. Mesmo em um momento em que as pessoas estavam distantes da presença do Pai, Noé era um homem íntegro, correto, que andava com Deus. E como é difícil nós andarmos com Deus quando nós estamos diante de pessoas que são má influências para nós. Quando nós estamos em um ambiente corrompido, em um ambiente que não quer agradar a Deus, um ambiente que deseja o mal, que busca o mal. É difícil andar na contramão do mundo, é difícil negar as nossas vontades, negar o nosso eu em prol de Deus, em prol do Senhor. E Noé era esse homem que, apesar da poluição que tinha ali, a poluição, não digo a poluição ambiental, mas eu digo a poluição espiritual. Apesar daquela poluição espiritual em que ele se encontrava, ele foi um homem que andou em retidão com Deus, um homem que agradou o Senhor, um homem que Deus olhou e se agradou, um homem que Deus olhou e viu ali que tinha sim um justo, né, um homem que andava com o Senhor porque gostava de andar com Deus. Uma coisa é você andar com Deus porque as pessoas próximas de você andam com Deus. Agora, escolher andar com Deus quando ninguém escolhe, aí sim isso mostra a sinceridade do nosso coração. E Noé era esse homem. E aquela terra ela estava tão corrompida, tão cheia de pecado, que Deus resolveu e Deus se arrependeu de ter criado aquele povo. E Deus resolveu enviar um dilúvio a acabar com tudo. E naquele momento que Deus planejou fazer aquele dilúvio, Deus olhou para Noé e viu que ele era um homem justo e Deus resolveu poupar a sua vida. Então Deus deu ordenanças a Noé para construir uma arca. Imagine só o espanto das pessoas vendo Noé criando uma arca sem que elas soubessem do mal que iria sobrevir sobre elas. Imagina aquelas pessoas ali rindo de Noé, aquelas pessoas olhando e talvez julgando: esse homem está louco, o que esse homem está fazendo? E Noé estava ali construindo aquela arca porque ele creu na palavra que Deus deu para ele. E Deus nos dá algumas palavras que é loucura para aqueles que estão de fora. Deus nos dá umas direções que as pessoas olham, elas riem de nós, elas não acreditam naquilo que o Senhor nos falou. Porém, aquele que permanecer fiel até o fim, o Senhor irá recompensar. E Noé, mesmo sendo zombado, provavelmente, mesmo sendo julgado, ele permaneceu ali naquela construção daquela arca, fazendo o que Deus tinha ordenado a ele.
E também Noé também pregou para aquelas pessoas sobre o dilúvio, falou sobre o juízo de Deus, mas aquelas pessoas elas não acreditaram no que Noé disse. E infelizmente aquelas vidas elas se perderam porque não creram no evangelho, pode-se dizer, né? Na revelação que Deus para ele, na palavra que Deus deu para ele. Eles não acreditaram. E os dias de hoje também são assim. Nós temos falado que Jesus irá voltar e as pessoas riem muitas vezes de nós. Às vezes até dizem, Jesus não voltou até hoje, mas Jesus já voltou para muitas pessoas que já morreram. Mas Jesus também, Ele voltará e todo olho verá, sendo aquele que crê e aquele que não crê. Então às vezes as pessoas nos escutam falando da volta de Jesus e as pessoas às vezes riem dentro do seu coração e nós somos como Noé, crendo na arca de Deus, crendo na salvação por meio de Jesus. E nós nos apegamos a isso, nós iremos crer ainda que nós possamos ser loucura para este mundo. Nós cremos nas promessas de Deus, nós cremos naquilo que Deus diz, ainda que com os nossos olhos nós não conseguimos contemplar. Eu sou uma pessoa que crê na volta de Jesus. E eu sei que tem pessoas que zombam disso, eu sei que pessoas que não acreditam e está tudo bem. Eu respeito a opinião do outro, mas eu também quero que as pessoas respeitem as nossas opiniões. E Noé, ele estava sendo provavelmente julgado e zombado pelas pessoas daquela época, porque ele estava construindo a arca em um momento em que não tinha um dilúvio. Não se fazia necessária a construção de uma arca no tempo que eles estavam vivendo. Mas algo que eu acho lindo na história de Noé é que, embora as pessoas de fora não acreditaram no que ele disse, os da família dele acreditaram e eles foram salvos. E eles entraram na arca. E ao mesmo tempo que eu posso perceber que Noé ficou triste porque aquelas pessoas não creram no que ele disse, eu vejo o coração de Noé talvez aliviado e tranquilo, porque ele sabia que a sua parentela, os seus filhos, a sua esposa estava ali dentro da arca com ele. E nos dias atuais nós vivemos um desafio muito grande, que é, muitas vezes, ao contrário de Noé, as pessoas de fora acreditam naquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, mas as pessoas da nossa própria casa não acreditam. Às vezes por uma falta de sabedoria nossa, uma falta de sabedoria, de reverência ao Senhor da nossa parte, às vezes nós não transmitimos o amor de Deus dentro da nossa própria casa. E isso é algo que nós devemos nos preocupar, porque a nossa casa ela deve estar em ordem. É tão importante que nós venhamos a ganhar as pessoas da nossa própria família para Cristo. Porque do que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a família e as pessoas que nós mais amamos? Então aqui eu começo a refletir sobre a importância de nós trazermos a luz de Cristo para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos lares. A importância de, desde pequeno, as crianças ouvir o Evangelho de Cristo, porque elas não se desviarão desse caminho. Quando uma criança ela recebe o Evangelho dentro da sua casa, ela está sendo preparada para esse mundo aí fora. E quando ela aprende coisas que são contrárias ao Evangelho de Cristo, elas se perguntam, eu acho que isso não está certo, porque não foi o que o meu pai e a minha mãe me ensinou. Percebe a importância de você ensinar aos seus filhos a palavra de Deus? E orar também por aqueles que estão perdidos dentro da sua própria casa. Existem pessoas com valores perdidos dentro do seu próprio lar. E é tão importante nós anunciarmos a palavra de Deus dentro da nossa casa, porque quando a criança ela é bem estruturada, ela não se levará por vã doutrinas, ela não se levará por falas de qualquer pessoa, porque uma sementinha foi plantada ali dentro do seu coração. E por mais que algum dia ela se distancie um pouco da presença do Pai, ela sempre vai se lembrar dos princípios que você ensinou para ela. Então,
Se importe em também ser luz dentro da sua casa, não apenas na rua, apenas na igreja, mas sendo um exemplo dentro do seu próprio lar, anunciando a Cristo na sua casa, na sua família, para os seus filhos. Ore por aqueles que estão perdidos, ore pelos desviados, ore pelas pessoas que não têm conseguido, de alguma forma, andar em caminhos bons, têm se desviado do caminho que é Jesus. Ore por essas pessoas, porque existem tantos testemunhos de mulheres, de mães, de avós, de maridos que também oravam pelas pessoas que estavam perdidas, e Deus teve um encontro através da oração dessas pessoas. Então a nossa oração, ela não volta vazia. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então ore sim, ore crendo, ore confiando. E eu acredito que os filhos de Noé, eles ouviam talvez ali daquela população: o que está acontecendo com seu pai? Ele está ficando louco, o que está acontecendo? Mas eles sabiam que o seu pai Noé estava ouvindo uma direção de Deus, uma voz de Deus. E ele tinha uma palavra, eles estavam andando em cima daquela palavra, e por crerem nisso, eles também foram salvos. E toda a sua casa e toda a sua família entrou dentro daquela arca, porque Noé era justo. Através da vida de Noé, a família dele foi alcançada. E através da nossa vida, que o Senhor também venha encontrar, Deus venha resgatar aquele que se perdeu. Que através de nós, que Deus nos use como uma ponte, que o Senhor nos use como um instrumento para trazer essas pessoas para o reino dele. E que o Senhor, ele venha falar ao seu coração sobre a tua casa, a sua família tenha andado em ordem, como está o seu lar. Você tem olhado para dentro da sua casa? Você tem olhado para a sua família da forma que Deus quer que você olhe? Você tem dado devida atenção para os seus filhos, para os seus pais? Você tem orado por aqueles que estão perdidos? As suas orações são somente para você? Você não se preocupa com o seu irmão? Você não se preocupa com o seu próximo? As suas orações são apenas orações egoístas? Comece a refletir sobre isso. E peça ao Senhor para trazer ordem na sua casa, para trazer ordem no seu lar. E que você venha fazer diferença na sua casa. Que você faça sim diferença lá fora, mas faça principalmente dentro da sua casa, porque são as pessoas que te conhecem com mais intimidade. Então, na sua casa, você é quem você realmente é, sem que você esteja usando algum tipo de filtro ou algum tipo de fingimento. Então é muito importante você olhar para quem você é dentro da sua casa, porque isso aponta para quem você realmente é e aponta para onde você deve orar e pedir Deus para te moldar e te transformar segundo a vontade dele. Irmãos, eu sei que essa palavra talvez não foi uma palavra doce ao nosso paladar, talvez uma palavra que ao nosso paladar ela é amarga, mas ela produz bons frutos, porque nós precisamos olhar com atenção para a nossa casa, para a nossa família, porque nós somos a base da sociedade. Se cada um se importasse com a sua família, o mundo estaria melhor, mas às vezes nós queremos dar conta de tudo lá fora e nos esquecemos de cuidar daquilo que é principal, que são as pessoas que estão mais íntimas de nós, a nossa própria casa, a nossa própria família. E que o Senhor ele venha te abençoar e falar profundamente com você. Em nome de Jesus, te convido a colocar a mão sobre o seu coração e vamos estar orando ao Senhor. Pai, eis aqui a tua palavra, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra de exortação, Senhor. E eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha nos mostrar, Pai, os nossos erros, as nossas falhas. Olha para dentro de nós, Pai, vê os caminhos errados, os caminhos maus, e nos guia para o caminho, Senhor, no caminho da bondade, no caminho da vontade do Senhor, Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, visitar cada família nessa noite, que o Senhor venha trazer ordem, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha em nome de Jesus colocar tudo no lugar, Pai, dentro da nossa casa, aquilo que se perdeu, que venha ser resgatado. E que o Senhor venha endireitar os nossos caminhos tortos, ó Senhor. Que o Senhor venha abençoar os nossos filhos, o nosso cônjuge. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos usa como instrumento, Senhor, lá fora. Usa sim, Pai, mas nos usa sim, Pai, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar.
Que o nosso lar, Pai, ele venha ser, meu Deus, um celeiro da palavra do Senhor, que em nossa casa, meu Pai, nós venhamos buscar a Tua presença, Senhor, e que nós venhamos ser cheios dentro da nossa casa, na nossa intimidade, na nossa mesa, Senhor, para que nós venhamos transbordar, Pai, na vida das pessoas que estão lá fora. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor venha repreender, Pai, toda enfermidade, toda, Senhor, angústia, toda tristeza, em nome de Jesus, que nós venhamos ter uma noite abençoada na Tua presença, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Irmão, peço que você ore com fé ao Senhor e medite nessa palavra, ainda que não tenha agradado os seus ouvidos, creia que isso traz exortação para a gente. E que o Senhor ele venha falar profundamente ao seu coração. Te convido a curtir esse vídeo, a deixar o seu comentário, a compartilhar também para que pessoas sejam alcançadas. Em nome de Jesus, te agradeço por me ouvir e que o Senhor continue ministrando ao seu coração. Até mais, em nome de Jesus.